Vamos entrar na história. A partir de agora, da morte do Kelvin e do Ender. Os dois acabaram sendo mortos numa abordagem policial. A polícia entende que eles estavam utilizando um veículo, um Corsa Wagon, que foi flagrado dias antes, cometendo furtos na Zona Norte. O carro tinha um detalhe que chamava a atenção, que era uma parte do paralama que era preta. A parte esquerda ali do motorista tinha um paralama preto. E essa mesma imagem foi flagrada no carro, que foi flagrado cometendo furtos em outro bairro na Zona Norte da cidade. A polícia avista esse carro. Segundo a versão da polícia, dão voz de abordagem, os dois fazem menção de reagir e acabaram sendo mortos baleados. A polícia apresenta 2 pistolas que estariam em posse dos 2 jovens, mas a família apresenta uma outra versão. Aqui as pistolas. A família diz que os 2 jovens trabalham no lava-rápido e de que foram executados. Diante das denúncias, diante dos protestos, foi aberto um inquérito por parte da Polícia Civil, foi aberto um inquérito no Ministério Público e foi aberto de praxe um inquérito policial militar que não é conduzido pela Polícia de Londrina, para que não haja contaminação, para que o processo seja liso. A investigação é conduzida pela Polícia Militar de Maringá, pelo Comando de Maringá, todos eles com o olhar criterioso da Secretaria de Segurança Pública. A nossa equipe, especialmente o repórter Ricardo Vilches, que é de Londrina, mas trabalha hoje em Curitiba, fez um trabalho de investigação sobre esse caso e vai trazer a partir de agora novas imagens e novas informações que podem mudar o rumo da investigação. Boa tarde para você, Ricardo Vilches. Boa tarde para você, Gustavo, para todo mundo de Londrina que acompanha o Balanço Geral. Na semana passada estivemos em Londrina para ter acesso a 4 imagens extremamente importantes para a investigação da Polícia Civil, que abriu uma investigação para tratar do tal do confronto. A Polícia Militar alega que foi confronto, mas isso vai ser analisado e vai chegar a uma conclusão ao final desse inquérito. E o principal dessa investigação nós vamos mostrar a partir de agora. São imagens de 4 câmeras de segurança que vão servir para a Polícia Civil aí de Londrina, Delegacia de Homicídios, refazer aquilo que a Polícia Militar chamou de perseguição e confronto. E com essas imagens e também mais depoimentos de testemunhas, a Polícia Civil pretende ali confirmar ou descartar essa versão dos policiais militares. Então, portanto, você de casa, você de Londrina e região metropolitana, que está acompanhando o Balanço Geral, você vai ter a oportunidade de ver e ouvir essas gravações que o Balanço Geral vai mostrar em primeira mão e que já foram entregues para a polícia, para a divisão de homicídios aí de Londrina, para que todos vocês de casa possam realmente ter uma conclusão. Foi ou não foi confronto? Então, vamos à reportagem. Por dias, a reportagem da RIC TV percorreu ruas da periferia de Londrina. Conversou com moradores de 3 bairros diferentes e identificou câmeras de segurança no trajeto do alegado confronto. São imagens que põem em xeque a versão dos policiais militares. São imagens que mostram uma outra possibilidade para o alegado confronto. Kelvin, 16 anos, Ender, 20 anos. As mortes dos 2 provocaram uma situação jamais vista no Paraná. Protestos e quebra-quebra foram registrados no mês passado em 23 pontos diferentes de Londrina. Moradores da periferia foram para a rua protestar contra a operação da PM. Vândalos se aproveitaram para praticar roubos, arrastões e disparar tiros. Uma equipe da RIC TV foi atacada com pedras no União da Vitória. A resposta para os crimes de vandalismo, ameaça e roubo foi rápida. Em menos de uma semana, a Polícia Civil identificou e pediu a prisão de 6 suspeitos. Mas a investigação do que provocou tudo isso está mais lenta.
ainda em andamento. Policiais militares estavam de olho em quem dirigia este carro, um Corsa prata com um paralama preto, flagrado em fuga depois do arrombamento de uma casa. É o mesmo carro onde estavam Wender e Kelvin. Os PMs envolvidos na operação deram a primeira versão para o ocorrido naquele dia. A equipe de choque, ciente de que um veículo Corsa estaria cometendo furtos em residência, logrou êxito em visualizar o veículo transitando pelo bairro Santiago, em atitude suspeita, motivo pelo qual optou pela abordagem. Kelvin e Wender tiraram o sábado para trabalhar num lava-carros. Pegaram um Corsa de um cliente e à noite foram para uma distribuidora comprar bebida. Kelvin é o de boné, o Wender está de bermudas. Essa imagem já está com a Polícia Civil e com a PM. O que nós vamos mostrar a partir de agora são imagens inéditas. A primeira delas é de um outro bar e vai mostrar o movimento na rua em frente. Mostra o Corsa dos rapazes passando pela rua. E só o Corsa, sem a presença de viatura por perto. A imagem que vamos exibir agora é a reprodução da câmera gravada num celular e mostra o Corsa passando pela Avenida Rui Virmão Carnaciali, a principal do Jardim Bandeirantes. Depois que ele passa, surge o farol da viatura do choque, vindo pela rua paralela, perto da praça pública. A mesma cena foi gravada por outra câmera. Nessa cópia também é uma reprodução de celular. Primeiro o Corsa, depois a viatura. A imagem captada não mostra a tal atitude suspeita do Corsa. As próximas imagens são mais perturbadoras. Elas contêm gravação de áudio. Essa rua é o destino final dos meninos e da polícia. O Corsa aparece bem em frente à câmera. A viatura acelera, emparelha e os tiros são disparados. Por outro ângulo, a mesma cena. O emparelhamento e um barulho. Pode ser tiro. Pode ser a batida entre os dois carros. Na sequência, tiros e os gritos que parecem ser dos policiais. Entre 16 e 18 estampidos são ouvidos. Sobre isso que vocês acabaram de ver e ouvir, os PMs relataram o seguinte no boletim de ocorrência. A equipe posicionou-se na lateral do veículo, momento em que então visualizou os dois ocupantes do veículo portavam arma de fogo em suas mãos. E no momento em que foi emanada a ordem para que largassem a arma, ambos apontaram a arma em direção à equipe policial, a qual, não tendo outra alternativa, efetuou disparos de arma de fogo. Três cabos e um soldado estavam na viatura do choque. Os dados de identificação do policial que atendeu a ocorrência mostra que um cabo disparou 9 vezes. Um outro cabo disparou 2 vezes.
o terceiro cabo mais 2 vezes. E o soldado, outros 5 tiros. Ou seja, todos os policiais que estavam na viatura assumiram ter feito disparos. No total, 18 tiros. O laudo preliminar da perícia mostrou que o Ender, o motorista, foi o principal alvo. 12 tiros acertaram o corpo dele, um na mão e o restante nos braços e no tórax. No corpo de Kelvin não há exatidão do número de tiros, mas sim o de perfurações, 9 ao todo. É que neste caso, um tiro pode ter provocado 2 perfurações de entrada e saída do corpo. No Corsa de Kelvin e o Ender, a perícia registrou 6 marcas de tiros. 2 no para-brisa, ambos em direção do motorista. 2 na janela, também do lado do motorista. 1 na coluna do carro, entre os vidros, do mesmo lado. E um outro tiro no vidro do passageiro, o que fica atrás do motorista. O auto de apreensão da PM aponta que 2 pistolas foram encontradas no Corsa. O relato dos PMs também trouxe um detalhe adicional antes do alegado confronto. O referido veículo empreendeu maior velocidade e acessou a rua Belmiro de Oliveira, sendo que o veículo perdeu o controle de direção e colidiu com o veículo Golf. A reportagem localizou o Golf preto no local indicado no boletim de ocorrência. Ele tinha amassado por todos os lados. O pneu aparecia ressecado. Vimos teia de aranha nas rodas. Identificamos e conversamos com o dono. Esses amassados do carro já estavam. Sim, estava. Já estavam. Ninguém bateu no carro do senhor no fim de semana? Não. Ninguém bateu no carro do senhor? Não. Tá bom. Isso aqui tá... Quanto tempo tá aqui? Uns 2 meses. Essas últimas imagens foram gravadas por aquelas 2 câmeras de segurança instaladas no alto desse muro escuro aqui, que começa a perseguição. A viatura da Polícia Militar, a imagem mostrou, saiu daqui, ó, vindo dessa praça e seguindo por essa avenida, indo atrás do Corsa, onde estavam os 2 rapazes. Nós vamos fazer exatamente esse caminho com o nosso carro. E vocês aí de casa vão acompanhar esse trajeto até onde aconteceu o alegado confronto pelo alto. É assim que nós vamos ilustrar esse pedaço da reportagem. Vamos lá? Vocês viram aí, né? É um trajeto bem curto, dá 1 quadra, na segunda quadra nós já viramos à direita e chegamos nesse ponto aqui. São menos de 30 segundos para chegar até esse ponto onde houve o alegado confronto. Tanto é verdade que no boletim de ocorrência há mencionado esse Golf preto aqui, ó, que continua no mesmo lugar, na mesma situação, onde foi registrado no boletim de ocorrência como sendo parte do alegado confronto. É esse ponto aqui, ó. Viu como é fácil chegar aqui rapidinho? As imagens exibidas na reportagem irão fazer parte agora da investigação da Polícia Civil. E neste caso, é natural que elas sejam periciadas para saber se há alguma montagem. Porque até o momento, as dúvidas vão contra a versão dos policiais. Esta imagem sugere que os PMs esperavam a passagem do Corsa. Que no pequeno trecho até o alegado confronto não parece haver perseguição. Uma testemunha desmentiu a versão, que a perseguição terminou com a batida do Corsa no Golf. É importante lembrar, os 4 PMs envolvidos na ocorrência já respondem por crimes semelhantes anteriormente. Também é importante lembrar, os 4 PMs continuam trabalhando normalmente. A gente volta a conversar ao vivo com o Vilches. Diante das imagens, diante das novidades que você trouxe, certamente levou isso para a Secretaria de Segurança Pública, para a Polícia Militar. Qual que é a posição deles sobre isso, sobre a investigação, Vilches?
Mais importante ainda, né, Parra? Nós identificamos e ouvimos o advogado dos 4 policiais militares. Esses 4 policiais que estão na tropa de choque aí de Londrina, eles são representados por um escritório que atua aqui em Curitiba. Na quinta-feira da semana passada, eu fiz o primeiro contato com o advogado que está à frente dessa defesa desses policiais militares. E ele disse que achava melhor assistir a reportagem, ver exatamente essas imagens serem incluídas no processo, para que depois ele pudesse dar uma informação ou dar uma entrevista para repercutir ou dar o outro lado dessa história. É importante a gente frisar também o seguinte: a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios está fazendo o trabalho dela. Essas imagens que nós mostramos aí também já fazem parte da investigação da Polícia Civil. E depois que a Polícia Civil conseguir identificar testemunhas, inclusive aquele senhor dono do Golf, que nós identificamos também, já entrevistamos, aí é que a Polícia Civil pretende intimar e pegar o depoimento dos 4 policiais militares do choque. É muito provável, Gustavo, que o depoimento desses 4 policiais militares aconteça ainda nesta semana. Hoje é terça. É bem provável que aconteça até sexta-feira o depoimento desses 4 policiais militares. E aí acredito eu que eles vão poder até mesmo se pronunciar para esclarecer algumas dúvidas, talvez da nossa reportagem, minha, sua e também do pessoal de casa que está assistindo essa reportagem. Como, por exemplo, que atitude suspeita era essa que esses meninos estavam dentro do carro que justificou a chamada perseguição? As imagens são muito claras. Não há uma perseguição e o trecho percorrido pelo Corsa até virar a esquina é muito curto. E as imagens não mostram a tal da perseguição ou o Corsa em fuga. E tem um detalhe também. Não bate a versão da PM que o carro perdeu velocidade ao bater no Golf preto. Não dá. Nós ouvimos essa testemunha e ela falou para a RIC TV. Não houve batida no meu carro está parado há 2 meses com os amassados. Então são elementos de prova que a polícia já tem e que a RIC TV também mostrou que vão fazer esses policiais militares sambar na hora de dar a versão deles para o ocorrido. E tem um outro detalhe também importante, tá, Gustavo? O número de tiros e a sequência de tiros que nós mostramos naquela imagem de câmera de segurança que pega o áudio. Eu pude conversar com 2 pessoas talhadas, tarimbadas, com experiência em tribunal do júri e tiroteio. Um perito e um policial aqui de Curitiba. E os 2 foram enfáticos ao dizer para mim o seguinte: olha, não tá parecendo que tenha pelo menos 2 ou 3 pessoas atirando ao mesmo tempo. Porque o áudio que nós exibimos nessa câmera de segurança mostram tiros em sequência. O que para essas 2 fontes da nossa reportagem indica o seguinte: apenas uma pessoa pode ter feito os disparos. E aí vem aquele confronto, aquele conflito com a informação dos PMs. Porque os 4 policiais militares assumiram ter feito os disparos. Aí vem uma dúvida: como que o motorista que estava dirigindo a viatura também conseguiu fazer o disparo para aquele lado lá? Porque quem emparelhou foi o lado do passageiro. O policial que estava atrás do motorista, como é também que ele conseguiu fazer esse disparo? Pode ser uma alegação dos policiais que esses disparos tenham acontecido depois que eles tivessem descido do carro. Mas ainda assim, o áudio não apresenta, por exemplo, uma batida de porta do carro, da viatura. Não apresenta um barulho pra gente, pelo menos aqui da televisão, que pudesse indicar que os policiais tenham descido do carro. Mas é bom lembrar, isso quem tem que avaliar é perícia, tá, Gustavo? É a perícia de Londrina que vai apurar essas conjecturas que nós estamos apresentando, inclusive o número de tiros. Porque, repito, essas imagens elas precisam ser periciadas. Tudo que nós estamos mostrando aqui foram aquele trabalho que nós conseguimos percorrendo esses bairros, Santiago, Brataque e também Jardim Bandeirantes, em Londrina. Mas a perícia precisa fazer e chegar e falar: não, essas imagens estão ok, a RIC TV não manipulou essas imagens não foram manipuladas por quem cedeu essas imagens para a RIC TV. É a perícia que tem que fazer o trabalho dela para a gente ser justo também com a futura versão dos policiais militares que vai ser apresentada. Agora, que esses policiais militares vão ter que sambar para justificar o que eles disseram primeiramente, ou se vão ter que sambar. Ricardo Vilches trazendo informação com essa reportagem exclusiva, direto de Curitiba. O Vilches com o compromisso de que, assim que o advogado que representa os policiais
dera sua declaração, porque ele disse que esperaria a reportagem primeiro para depois se manifestar. Volta ao vivo aqui com a gente para poder trazer essa informação. Pode ser, viu? Está combinado assim? Combinado também, outro pedido também, Gustavo, isso é importante, tá? Nós identificamos algumas testemunhas que viram o tal do confronto. E essas pessoas não tiveram coragem suficiente para dar entrevista ou se apresentar ao Ministério Público, o GAECO de Londrina ou a Polícia Civil. Então eu peço a essas pessoas, entrem em contato com a reportagem. Falem com a gente, dê uma entrevista e falem exatamente o que vocês viram, que vocês vão ajudar a Polícia Civil aí de Londrina a chegar a uma conclusão. Isso é importante, gente. Eu sei que essas pessoas elas têm receio, têm medo, com razão, mas essas pessoas precisam falar. Porque, Gustavo, nós identificamos pelo menos uma testemunha, uma pessoa que viu isso e ela até agora não teve coragem de falar. Então eu faço esse apelo. Falem, não precisa nem dar entrevista, mas procurem o GAECO. Procurem a Delegacia de Homicídios aí de Londrina. Falem o que vocês viram, que vai ser importantíssimo para botar uma pedra nessa história toda, Gustavo. Obrigado, Ricardo Vilches, Dionei Santos, os dois repórteres que vieram